gostaria de agradecer a presença de todos, chamar a atenção de vocês para a importância deste evento e de como nós estamos vendo esta atividade dentro da filosofia atual de trabalho da direção da faculdade. O assunto que nós trazemos hoje para a discussão, nós julgamos que é da maior relevância no contexto da crise contemporânea. O próprio título versa sobre ela. Nós acreditamos que hoje a sociedade passa por uma perplexidade muito grande. Não existe apenas uma crise, existem crises que configuram este quadro de crise contemporânea e que merecem ser devidamente estudados. Hoje nós trazemos aqui o professor Chazin, que tem um enfoque bastante interessante sobre essa problemática, abordando principalmente a crise dos dois grandes sistemas sociais contemporâneos, a crise do mundo capitalista e a crise do mundo do socialismo real, que ele chama o socialismo de acumulação. E para nós que somos da área de educação, nós precisamos de nos debruçar sobre essa discussão, porque a atividade educacional, evidentemente, que se dá dentro de um contexto onde essas questões jogam a maior importância. Nós não podemos, evidentemente, pensar a questão educacional sem ver, dentro de uma abordagem prospectiva, qual a configuração do futuro. E para olhar o futuro, nós temos que nos debruçar sobre o passado e sobre o presente. Esta situação de crise, evidentemente, coloca todas as pessoas numa atitude de perplexidade, que é boa conselheira em termos para superar as dificuldades que nós nos encontramos. Mas ela pode nos levar a uma certa imobilidade se essa perplexidade não for vencida com um adequado estudo e reflexão sobre ela. Então é dentro desse estudo, dentro desse espírito, que nós trazemos hoje o professor Chazin, que tem uma importante contribuição para essa questão. O professor Chazin vem liderando, junto com outras pessoas, uma reflexão peculiar. Ele faz parte do corpo docente do mestrado da filosofia da FAFISH, com uma linha de pesquisa clara, que é estudar o marxismo. Opção essa que hoje é bastante singular, uma vez que os cursos de filosofia no Brasil não têm se dirigido para essa preocupação, e, segundo informação dele, até na América Latina. E esse resgate dessa tradição, para nós, é da maior importância, porque é uma tradição intelectual extremamente rica e cheia de perspectivas para o atual momento. O professor Chazin é editor da revista Ensaios, que está inclusive exposta aí na entrada, não só da revista Ensaios, mas também da editora Ensaios, tem várias publicações a respeito de temas muito importantes. E nós queremos também, com esta atividade, aproximar mais os nossos professores da universidade na área de ciências humanas. Portanto, é também uma forma de intercâmbio com a FAFISH, colegas de trabalho que precisam de estar próximos a nós, para nós nos enriquecer. Então é com a grande satisfação, Chazin, que eu passo a palavra para você, esperando então que o nosso plano dê certo, de fazer algumas provocações. Cumprimentando a todos, eu quero, por uma obrigação elementar, agradecer a Lucila e ao Pompeu, e a Lucila, pelo convite. Vai muito no espírito do trabalho que pessoalmente executamos nesse movimento, que tem como expressão carnal a editora Ensaio, a revista, suas publicações, é a nossa militância. Essa palavra se tornou obsoleta,
espírito da militância é uma coisa em reperecimento, e também pela oportunidade criada efetivamente aqui pela educação, pela Faculdade de Educação, do intercâmbio de caráter universitário, tão raro, tão poucas vezes praticado na universidade contemporânea, né? Que segue, com todo o espírito do nosso tempo, o chamado egoísmo racional, só que o egoísmo racional corporativo, fechando-se em seus sítios de especialização, em última instância, atendendo às necessidades da área, em detrimento das necessidades fundamentais do total, do global. Eu espero que dê certo. O Pompeu agora, no último instante, não tinha noção disso, e dizia que é uma iniciativa que se inicia hoje nessa linha, nessa estrutura. Tudo bem, sejamos a bucha de canhão necessária, não tenho a menor restrição a isso, se servir para implementar um trabalho dessa natureza. Reafirmando os agradecimentos, eu quero dizer que a linha de pesquisa do marxismo, em termos do corpo docente, que é construído por mim, pela Esther Weissman, e eu diria que boa parte do próprio corpo discente desta linha, que vive o espírito de uma empreitada original, está à disposição naquilo que, em suas limitadas possibilidades, puder ajudar, respaldar, estimular trabalhos dessa natureza. Toda vez que a gente, pela primeira vez, encontra pessoas novas para o nosso conhecimento, e eu tenho que dizer a vocês, é a primeira vez que estou entrando no prédio da Faculdade de Educação, eu não sabia nem onde ficava, eu pensava que ficava lá para o lado da Catalão. Eu não sabia que ficava aqui, tão pertinho da Fafiche, atrás da Fafiche, né? Eu não sei quem está atrás de quem, né? Eu acho que sem ser Galileu, que não sabia onde é que ficava em cima, onde é que ficava embaixo, né? Eu acho que vocês que estão na frente, nós também estamos atrás, porque estamos aqui nesse momento, desse espírito. Mas toda vez que a gente encontra pessoas novas, a gente gostaria de trazer uma palavra de estímulo e de esperança, né? Na medida em que há a presunção de que essas pessoas novas são possíveis amigos a curto prazo. No entanto, eu tenho um ingrato. A Lucila tracejou a linha de horizontes da questão, e a crise contemporânea, obviamente, não faculta uma colocação de esperança fácil. Hoje, e de algum tempo para cá, muitos falam em crise de tudo quanto é tipo. Da crise cultural, passando pela crise espiritual, da crise espiritual passando pela cultural, e chega na política, na social, na institucional, na econômica, nos sistemas, etc. e tal, cada um querendo dar importância maior a este ou aquele aspecto. Em suma, a palavra crise, inclusive, se desgasta pelo seu uso indevido e impreciso. Mas não se desgasta a factualidade, a veracidade, a concretude de uma crise real que assambarca, sem percebermos, em grande medida, todas as energias, não deste daquele local, deste daquele país, deste daquela forma de iluminação, mas esgota as energias reais da humanidade. Eu, numa expressão muito simples, diria que a crise é o conjunto, é o complexo de todas essas crises específicas, na medida que estas crises específicas são especificações de uma inviabilidade básica posta pela crise do capital. E eu quero aqui colocar que a crise do capital, vocês vão ver já já, envolve os dois subsistemas do capital, ou seja, as duas formações sociais contemporaneamente existentes. Quando eu estou me referindo a contemporâneo, eu quero referir basicamente este século. Um século contraditório, extraordinariamente contraditório, talvez o século mais contraditório de toda a história da humanidade, onde de um lado nós temos a mais alta capacitação humana no domínio das forças da natureza, no sentido da sua conversão a finalidades humanas, tá? Fantástico desenvolvimento científico e tecnológico, extraordinário.
que é a base, é a forma pela qual, através da qual a hominização e a humanização se torna possível, e de outro lado, nós temos a incapacidade fundamental de prosseguir o mais importante de todos os itinerários, a construção humana. É absolutamente destituído de possibilidade de levar à frente, contemporaneamente, neste século, mas este século não inaugura este problema. Esse problema está inaugurado, no mínimo, desde fins do século XVII, princípios do século XVIII, mas explode. Eu não poderia garantir que chegamos ao instante mais agudo desta crise, mas nós chegamos, sem dúvida nenhuma, a um momento de teor mais deliquescente desta crise, no que tange a perda de autonomia total na construção dessa própria autonomia do humano. Eu não estou aqui, nem de longe, seguindo os princípios da autonomia kantiana, não é isso, mas a autonomização dentro da história por processos sensíveis, por processos materiais, por processos espirituais, que chegam ao quê? A elevar para níveis mais desenvolvidos o problema da construção do homem. Se a gente precisasse, numa só frase, dizer, sumariar, sintetizar a história do homem, a questão é como é que do animal se põe o homem e se desdobra o homem. E esta é uma construção infinita. Construção infinita que está barrada contemporaneamente por esta contradição. De um lado, alta capacitação de desenvolvimento, de outro, total impossibilidade, nem sequer de reter os níveis de humanização construídos no passado. Isto não é um tema, obviamente é um conjunto enciclopédico de problemas, e aos quais não nos voltaremos hoje. Vamos apenas, aqui e agora, referir de forma bastante sumária. Eu sei do esquema, eu posso ficar conversando com vocês uns 40 minutos, e depois, então, nós teríamos que, e rigorosamente isso é correto, generalizar a conversa. De modo que eu vou passar por cima das questões, simplesmente como lanterninha, o antigo lanterninha de cinema, não existe mais, Aquele sujeito que tinha uma lanterna na mão, por isso chamava lanterninha, ele entrava e mostrava onde é que tinha um lugar vazio. Eu vou com uma lanterna mostrar não o lugar vazio, mas o lugar dos problemas. A crise contemporânea, ou poderia ser chamada de a dupla barbárie, é a crise dos dois subsistemas do capital. Eu aqui estou repetindo uma nomenclatura utilizada em dois textos meus, que estão em publicações como a Ensaio 17 e 18, e neste volume que eu organizo sobre o marxismo, Marx hoje, volume 1. Eu diria que, em função dos acontecimentos do último ano, e o último texto meu a esse respeito tem pouco mais de um ano, essa nomenclatura já teria que ser ajustada em dada medida, porque, em verdade, deixou de haver dois subsistemas do capital e passou a existir exclusivamente um único sistema. Vejam, com isso eu estou demarcando o seguinte: até um ano e meio atrás, mais ou menos, antes da debacle total da experiência do leste europeu, havia dois subsistemas, que eu chamava dois subsistemas do capital. Eu comecei a referir a esse problema deste modo em princípios da década de 80. O primeiro texto foi em 83, texto escrito. Oralmente já explicitava isso. Desde o comecinho da década de 80, me permitia a ousadia de assim colocar. Isto é, eu negava, e continuo negando, e cada vez com maior convicção, qualquer ideia de que tenha havido qualquer tipo de trânsito para o socialismo no leste europeu e países correlatos. Isso não existiu. É a grande ilusão, ficção, e o grande drama e o grande entrave contemporâneo para pensar a questão do futuro. Não houve e não pode haver nenhuma transição para o socialismo. É falsa a expressão do socialismo real, ela é aberrante, ela verdadeiramente é aberrante. E mesmo no meu texto mais antigo,
acompanhando alguns outros autores, eu chegava a falar em socialismo de acumulação, coisa que eu abandono por inteiro posteriormente, e passo a falar em pseudo-socialismo. Particularmente em termos de uma nomenclatura despojada de qualquer sentido mais violento ou mesmo pejorativo, então eu me refiro, numa comunidade conceitual com Messários, ao pós-capitalismo. Eu voltarei a isto. Que eu estou acentuando neste momento, e eu estou falando um pouco depressa, propositalmente, para ver se nos 40 minutos nós, pelo menos, lanternamos as questões, o travejamento fundamental dos problemas. Eu dizia, então, que com o debate da experiência do leste europeu, reincorporou-se, quase já nessa altura dos acontecimentos, na totalidade, todo o sistema do leste. Leste e países correlatos. Envolve Cuba, envolve China, etc, etc, etc. Claro, o coração disso é a velha, quase já desaparecida União Soviética. Né? Com a debacle, isto é, a queda por dentro desta experiência, aquilo que era um subsistema do capital, ou seja, uma forma econômico-social diferenciada do sistema do Ocidente, está sendo reabsorvida e reincorporada ao sistema do mercado mundial, ao sistema da lógica globalizante do capital privado. Vocês vão entender melhor isso já já. E o que eu falava até há pouco tempo em uma dupla barbárie, uma dupla crise dos dois sistemas. Eu vou manter em grande medida essa mesma argumentação, apenas desde o início chamando a atenção para o seguinte: não se pode, a rigor, hoje, a partir dos últimos 12 meses, falar em dois subsistemas, a não ser sob o seguinte aspecto: há um sistema, o do Ocidente, que tem as características que tem, eu vou chegar a ele já já, e um outro que se reajusta em crise ao primeiro. Nessa medida ainda persiste a possibilidade de uma distinção, mas dentro de mais 6 meses, 8 meses, 1 ano, estará completamente dissolvida esta possibilidade real. O que não quer dizer que este retorno ao capitalismo, não é um retorno ao capital, porque eu vou falar daqui a pouquinho, o capital persistiu em todo o leste europeu. Portanto, eu estou fazendo uma distinção de capital e capitalismo, que é vital. Este retorno será um retorno, sem dúvida, já está se mostrando problemático. Não é simplesmente um passeio sobre pétalas de rosas. Mas, então, feitas estas ressalvas, vamos dirigir um olhar reflexivo, analítico reflexivo, sobre os tais dois subsistemas, dizendo que ambos estão, de há muito, em crise. Mas caracterizemos a especificidade da crise em cada um deles. Em primeiro lugar, aquele âmbito mais conhecido, o Ocidente, o capital no Ocidente. A respeito disto, eu referirei a ideia, ou melhor, o diagnóstico de uma crise estrutural do capitalismo. Eu falo o mundo ocidental, o mundo da economia, da propriedade privada e todos os seus correlatos. Com uma diferença fundamental. Esta crise estrutural do capitalismo, uma crise em sua vertebração, uma crise em sua interioridade fundamental, para usar uma linguagem aristotélica, uma crise em sua forma, na contemporaneidade, e aqui vou ser bem preciso, a partir da Segunda Guerra Mundial, não é apenas a crise gerada pelos traços mais débeis e problemáticos da lógica do capital que são conhecidos. Tá? As contradições entre trabalho social e apropriação privada, a exploração através do assalariamento, a desigualdade social como fundamento, princípio e insuperável, a contradição capital-trabalho como cerne decisivo,
Né? Essas contradições são as, eu chamei de os aspectos mais débeis e problemáticos, amplamente conhecidos e até naqueles que refletem, mesmo do ponto de vista do capital, no Ocidente, o mundo capitalista admitem, pelo menos admitem, que esses problemas, em certa medida, e no passado até próximo, até a primeira metade deste século, existiram. Eu continuo dizendo, isso eles existem, muito explicitamente no que seria o terceiro mundo, a periferia, de forma enganosa, eles não aparecem no mundo desenvolvido, que é o mundo minoritário, o mundo de poucos países que dão a aparência de um mundo cintilante da mercadoria, que encontrou a sua perfectibilidade. A visão é enganosa, mas enganosa no sentido hegeliano, no sentido de que ela é real enquanto engano. Ou seja, o fato é fato e é verdade enquanto fato, mas ele não é verdade enquanto fundamento, enquanto estrutura interna da questão. Mas eu digo, a crise no mundo ocidental é uma crise gerada não apenas por esses aspectos, mas ostensivamente problemáticos, pelas debilidades estruturais de seu perfil. Mas hoje, esta crise, ao contrário, é gerada pelas melhores e maiores qualidades, pelas qualidades positivas inerentes na contemporaneidade ao sistema do capital. Eu quero dizer o seguinte: a crise no Ocidente combina as antigas contradições, deficiências, debilidades do capital e da sua formação societária a novos agentes determinantes da crise. Só que esses agentes não são mais os aspectos débeis, os aspectos problemáticos da lógica societária do capital, mas são os aspectos de maiores e melhores em termos de qualidade, de capacidade desenvolvida pelo sistema do capital. Por aquilo que ele tem de mais grandioso, visivelmente mais grandioso, e que temos a obrigação de reconhecer como grandioso. Para não perder nenhum tempo com isto, eu me refiro à capacitação extraordinária alcançada pelo capital no desenvolvimento das forças produtivas, que é um cerne da questão. Nós estamos vivendo um novo momento, uma terceira revolução industrial. E é secundaríssimo falar em revolução tecnológica de uma sociedade pós-industrial. Isto é fantasia de nomenclatura desviante da questão decisiva. Né? Revolução industrial em si não identifica a problemática, e uma revolução industrial que vai além do industrialismo é mais enganosa ainda. Por indústria é uma forma da produção material. Como tal, ela não tem um pós-industrial. O que ela tem de verdadeira essa expressão, que pós-industrial é pós-industrial mecânico. Hoje nós temos um industrial regido pela microeletrônica, pela informatização, pela automação, que é força humana posta contra o homem, mas poderia estar, é força humana posta contra o homem, que deveria estar a serviço do homem. Né? Eu aqui, obviamente, me coloco numa posição totalmente crítica à pseudo-crítica irracionalista à tecnologia, a tradição Nietzsche-Heidegger, né? Que toma estes elementos como a desertificação do humano. Isto é, cretinismo filosófico, e que tem em autores contemporâneos dos últimos 30 anos, particularmente na França, os seus sujeitos condutores. Foucault, Lacan, Derrida, Lyotard, etc. Bom, em contraste total, radical, absoluto com este perfil. Não. A tecnologia é, até o momento, o produto mais extraordinário da capacidade humana, e como tal,
ele tem de ser encarado, como tal ele tem de ser absorvido, como tal ele tem que ser usado. Todo o problema está em que ele não está funcionando numa lógica societária regida pela lógica dos interesses do humano, mas ele está regido pela lógica dos interesses do capital. Ora, é por isso que ele ganha aspectos desastrosos, dramáticos, etc, etc, etc. Ora, é inerente ao sistema do capital, desde as suas origens, o afastamento da produção material dos objetivos dos homens. É um traço fundamental. Quando o capital se instala, ele traz no seu bojo, no esplêndido revolvimento de mundo que ele produz, ele traz este aspecto contraditório de sua interioridade, da sua forma de ser enquanto ser do capital. Os objetivos da produção material, desde logo, se afastam dos objetivos materiais, os objetivos dos homens, materiais e espirituais. Ou seja, aqui que eu estou me referindo, pura e simplesmente é o seguinte: até o advento da produção regida pelo capital, os objetivos humanos, de uma ou de outra forma, pela limitação mesmo da produção material, é que regiam o fluxo de dinamismo estreito das produções anteriores, que estavam muito vinculadas e dependiam fundamentalmente da natureza. Ou seja, todas as formações pré-capitalistas, não na produção material, portanto na produção do homem, não eram capazes de estabelecer, de produzir os seus próprios pressupostos. Era a natureza que produzia os pressupostos. E ele vai, evidentemente, da fase mais longínqua até a proximidade do advento do capital, isto vai, num determinado grau, né, se modificando. Mas a produção do pressuposto continuava sendo algo que fugia à capacidade, ao controle humano, e o humano aproveitava. Claro, foi aproveitando, digamos, cada vez melhor isto, com um mínimo cada vez maior também, de autonomia, mas não gerava o pressuposto. A única formação social que gera o pressuposto de sua produção material é o capital. Por isso que Marx falava em sociabilidade pura. A primeira formação social, socialmente pura, é o sistema do capital. Mas esta configuração, sistema do capital puro, já trazia no seu bojo, além desta maravilha de produzir o próprio pressuposto, trazia este distanciamento, este afastamento entre afastamento da produção material dos objetivos humanos. A produção material não é mais regida pelas necessidades humanas, mas ele passa a ser regido pela lógica das necessidades do próprio capital. Qual é a lógica da necessidade do capital? A acumulação ampliada. Não importa se o homem é capaz ou não de consumir isto ou aquilo, nem importa ao capital se o homem consome, o que importa é que precisa realizar a produção, e se você consome ou não é absolutamente secundário, daí a mistificação da ideia do o consumidor. Se você comprar uma camisa e transformá-la em trapo de enxugar o chão, para o produtor de camisa é exatamente a mesma coisa. E assim todos os produtos. Se uma nação, se exaurindo, compra armamento, apetrechos bélicos, mas usa isso para matar barata, em vez de matar o inimigo, não fazendo guerra, para o produtor do armamento é exatamente a mesma coisa. O que importa é a lógica não do consumo autêntico do humano ou do consumo inautêntico. Em verdade, vai se acentuar no capital o consumo inautêntico. O consumismo é uma das formas. A gente tem na flor da pele esta ideia. Né? Eu tenho uma geladeira ótima e formidável, mas eu não tenho mais assistência técnica. Então, a cada período, eu tenho que substituir a geladeira inteira.
Eu perco a maçaneta que custa 50 cruzeiros, mas eu tenho que comprar uma geladeira de 100 mil, porque não tem mais ninguém para botar uma maçaneta. É claro que eu estou aqui radicalizando o exemplo, mas pensem num sistema qualquer, né, do seu funcionamento, e verão que dá nisso. Hoje o mecânico de automóvel não sabe recuperar uma peça. Elas já vêm blindadas, de modo que ele substitui como num jogo de quebra-cabeças. Olha, eu pagarei então, e isto todos nós que estamos condenados e condenados com prazer a ter carro, nós quebra um espelho, né? O espelho que lá de fora. Você vai querer trocar o espelho, não, você tem que comprar a peça inteira. O espelho custaria 200 pau, a peça custa uns 10 mil. Isto é uma das formas de reger a produção, é uma forma mais elementar, de reger a produção pela lógica do capital e não pela lógica das necessidades humanas. Mas isso, hoje, é absolutamente universal do capital, mas isso não resolve. Tal é a acumulação ampliada que coisas desse tipo já não resolvem, já não equilibram as necessidades do capital. Ele precisa de muito mais, aliás, há muito tempo que ele vem precisando de muito mais. Já a Rosa de Luxemburgo e outros trataram dessa questão, a produção militar como forma de equilíbrio da produção capitalista. Por quê? Porque a produção capitalista que agora tem como setor de equilíbrio a produção militar, ela tem o quê? Uma ultrapassagem da absorção errática do consumo individual. O consumo individual é errático. Posso consumir mais, menos e mais, ele tem um limite. Mesmo no consumismo ele tem um limite. Em vez de ter 5, 10 ou 15 camisas, já é bastante, né? Falar nisso no Brasil, então é escandaloso. Falar em Moçambique que tem cada cidadão 15 camisas, quando a maioria da população não tem nenhuma. Mas 20 camisas, tá, os miliardários têm 150. Mas o que ele faz se ele comprar mais 150? Mas se ele comprasse mais 150, tivesse 300, não dá para atender a demanda interna da acumulação ampliada do capital. O consumo bélico foi formidado durante um certo tempo, já está esgotado, já se esgotou. Você organiza através do instrumento do Estado um consumo X, planejado, amplo, e que você pode jogar fora ou pode usar. E joga fora não apenas usando ou jogando na lata do lixo, simplesmente através da sucessão dos patamares de tecnologia, substitui, se torna obsoleto, substitui por outro. Maravilhoso. Mas nem isso mais resolve. Contemporaneamente, nem a produção do complexo militar e industrial é suficiente para atender as necessidades da lógica do capital. Isso já vem vindo de alguns tempos para cá. Para ser breve, tenho que ser breve. Hoje está instalada como forma dominante da produção ampliada a produção destrutiva. Eu aqui adoto, na íntegra, a tematização que a respeito faz esses planos, e nós publicamos um pequeno estudo dele, na forma de um caderninho, ensaio pequeno em formato. A produção destrutiva é a estrutura da produção atual. Mas o que ele destrói? Ele não destrói os interesses do consumo autenticamente humano, já estavam destruídos. Continua-se? Claro, em parte ele usa isso, né? Te compra um medicamento, ou no setor cosmético isso é o mais visível. A caixa é linda, a fita é magnífica, o pote é mirambolante, o cremezinho que tem lá dentro é o que menos custa, é o que é o menos significativo. O laço você joga fora de imediato, a caixa também, e o pote, se você colecionar, chega um momento que você fica doido, você joga fora os potes também. Um aspecto elementar da produção destrutiva. Estamos habituados na cotidianidade. É a mesma história da geladeira azul cor-de-rosa, através da propaganda. Quem tiver geladeira azul a partir de 1991 está fora da contemporaneidade, não está up-to-date. É preciso, então, agora ter a geladeira da outra cor. E a vizinha tem deste lado. E atrás, eu tenho que ter também. Para isso tem o sistema de financiamento. Se o momento da produção realmente financeiro não é de restritivo, e se for restritivo,
E, então, se a recessão for forte demais, eu injeto através do sistema financeiro os meios adequados e gero uma inflação com isso. Mas todo mundo agora passou a ter geladeira azul. Passa a ser geladeira roxa, está na moda a cor. A geladeira roxa agora será o ideal. Não é bem geladeira roxa que está na moda, é uma outra coisa, né? É uma outra coisa. Menos tecnológica. E a televisão, aliás, um programa curioso da Globo outro dia, entrevistava as pessoas na rua perguntando para homens e mulheres, para as mulheres, por exemplo, o que as mulheres achariam se os maridos pintassem aquilo de roxo, de azul ou de verde. Eu estou chamando a atenção para um negócio que é gozado, sem dúvida eu ri também, mas é dramático. Isso mostra o outro lado do problema do homem. Quando se chega a esse tipo de colocação, é porque alguma coisa não vai bem no reino da construção do homem. Alguma coisa está fedendo e não é aquilo. Está fedendo é o conjunto humano. Parece uma liberação. É a liberdade da iliberdade. A liberdade que não tem liberdade. Porque ela não tem parâmetros, ela não tem valoração, ela não... Bastaria referir aqui, por favor, não me levem ao pé da letra, eu só posso insinuar a questão, a própria liberação da sexualidade tal, posta no mundo contemporâneo, é uma demonstração de iliberdade e não de liberdade. É claro que as coisas se misturam, mas na forma que está posta, ela está posta não no sentido da construção do homem, mas da destituição do homem. Uma outra oportunidade, a gente poderia até trabalhar isso de forma mais adequada, ou pelo menos de forma mais alongada, portanto talvez mais chata. A produção destrutiva agora não pode apenas destruir estas coisas que eu mostrei como insuficientes. O que o capital agora destrói são patamares tecnológicos. Ele liquida patamares tecnológicos para poder se repor de forma ampliada. Quando se diz que ele destrói patamares tecnológicos deliberadamente, duas coisas, dois pressupostos estão presentes. Uma, ele é capaz de desenvolver tecnologia a um ponto em que um patamar inteiro pode ser substituído por outro, e substituído não por necessidade, mais uma vez, humana, mas por necessidade pura e simplesmente do capital. O que quer dizer a destruição de um patamar tecnológico inteiro? Significa que é criada uma maneira de produzir tal que torna, na quantidade e na qualidade, obsoleto o sistema imediatamente anterior. Mais uma vez, não vou poder me deter aqui mais detalhadamente, já referi o texto do Mensagens, recomendo um texto curto, 100 páginas, né, de uma leitura relativamente fácil. Ao mesmo tempo, recomendo a leitura do livro do Mandel, que também publicamos, Vou Ser Garoto Propaganda Sim, porque é a forma da militância. O livro do Mandel, A Crise do Capital. Mas quanto à produção destrutiva, esta é uma formulação do Mensagens, que eu assumo integralmente, somos inclusive amigos pessoais, dos raros que se pode ter hoje no mundo num plano teórico. Essa produção destrutiva gera, então, esta dinâmica. Ela liquida uma capacidade humana de produzir de uma forma superior. Primeiro pressuposto. Segundo, ela não o faz em função de necessidades humanas de produzir de forma melhor e mais livre. Ela o faz em função de necessidades desta acumulação ampliada. Dou um exemplo. Isso virá a flor da peste, perceberão isso com tranquilidade. Sem dúvida nenhuma, diante da tecnologia contemporânea, industrial, o Brasil, que foi, até pouco tempo atrás, o país de mais alto desenvolvimento técnico-industrial, até uma década atrás, o seu parque industrial é o mais completo, mais rico de toda a América Latina, e neste sentido, de toda a África, tá? E maior e melhor do que todo o parque industrial da Ásia,
este equipamento, este patamar tecnológico brasileiro, hoje é chamado obsoleto. Hoje é obsoleto se a economia brasileira é pensada como uma economia puramente no interior do mercado mundial. Realmente, o sujeito que lá no sul, no Rio Grande do Sul, lá em Pelotas, não sei se... não, mas em Caxias do Sul, ou no interior de São Paulo, não lembro agora a cidade, os dois grandes produtores de calçados no Brasil, né? Franca e Caxias do Sul, continuarem a produzir. Novo Hamburgo, sem dúvida nenhuma. São algumas cidades, né? Eu estou aqui querendo, né, definir todas, né? Apenas caracterizar, tipificar. Se eles continuarem a produzir com a mesma maquinária formidável de 10 anos atrás, o que acontece? O produto não é competitivo. Mas se for para fornecer calçado excelente para o Brasil, toda a América Latina, a África, a Ásia, ele é excelente. E podemos ficar com estas máquinas por mais 10 ou 20 anos. E substituir essas máquinas gradativamente num programa adequado. Mas não querem substituir essas máquinas por necessidades continentais. Querem substituir essas máquinas e vão substituir essas máquinas por razões simplesmente da formação do nível dinâmico do desenvolvimento do mercado mundial. Olha, esse monstro que está aí, o que é tecnologia? É a energia humana da primeira qualidade. Quando se destrói um patamar tecnológico, se destrói energia humana. E se desassossega inteiramente, se bota em crise todo o sistema de produção, consequentemente todo o sistema de vida societária, portanto individual inclusive, da maior parte do mundo. Nós estamos vendo a Argentina já há um quarto de século sendo demolida nesse sentido. O processo argentino é um processo de demolição. O primeiro processo de demolição na América Latina foi o Uruguai, chamado na década de 40, da Suíça latino-americana. Hoje é um quintal, né? É um quintal, quando muito, um pequeno parque para uso e abuso da população envelhecida. Né? A dessubstanciação humana societária dessas sociedades é claríssima. No Uruguai, populações inteiras saíram de jovens à busca de melhores soluções. A Argentina, que importava mão de obra uruguaia e chilena, hoje exporta. Os argentinos caem fora. A Argentina, que foi, e sob determinados aspectos, continua sendo o nível civilizatório mais alto de toda a América Latina e de todo o terceiro mundo. Basta uma rápida visita a Buenos Aires, não apenas na dimensão do turista, mas que entre um pouquinho nas coisas e verá a espessura civilizatória do porteño, claro, com seus lados também exóticos e até desagradáveis. Mas não era à toa que os argentinos na década de 40 e até mesmo na década de 50 se referiam aos brasileiros como os macaquitos. Né? Éramos os símios face o nível tipo europeu que eles tinham alcançado. Acho que isso é muito mais longo, né? Eu gostaria de discutir isso em detalhe, podemos discutir o texto do próprio Mensal, né? Associar isto com tematizações do Marx. Olha, para completar este ponto, já me vejo. A imagem teórica disto é: o capitalismo resolve tudo, o capital é eterno, perfeito, e trata-se de simplesmente completar essa perfectibilização. A chamada modernização, tal como é posta na América Latina, especificamente no clima brasileiro atual e argentino, tem o seu segredo é decifrado a partir deste ponto. Acontece que, no entanto, há outros aspectos contraditórios. Um dos aspectos é o problema da crise estrutural. A crise estrutural marcada por esse ponto, e o aspecto mais visível dessa crise é o sistema financeiro internacional, inteiramente falido há pelo menos 2 décadas.
Os Estados Unidos continuam, e hoje mais do que nunca, com a derrocada do leste europeu, com a guerra do Golfo, guerra absolutamente desnecessária, absurda. Não porque Saddam Hussein seja qualquer aspecto positivo. Eu posso até admitir que tem uma ou outra coisa nesse sentido, como conjunto, obviamente, fascinoroso, uma expressão, a última, provavelmente, da manifestação de um barbarismo que tem uma mola propulsora, no entanto, legítima, o problema da identificação nacional. O problema não identificação meramente como cultura, mas quem come e quem não come neste país. A identificação nacional começa por aí. Quem come e quem não come. Quem mora e quem não mora. Quem veste e quem não veste. Falar é uma outra expressão do nacionalismo grego, do nacionalismo árabe, é verdadeiro, mostra que, inclusive, esta forma de luta, inclusive esta, definitivamente varrida da face da terra. Contraditória, levando a expressões de terror, enfim, ela não formula qualquer andamento no sentido da construção do homem. Mas esta guerra é resultado de um blefe, visivelmente um blefe. Era uma guerra impossível, porque era impossível o Iraque ganhar a guerra mundial. Então, para mim, o raciocínio era posto nesses termos quando eu era indagado. Vai haver guerra ou não vai haver? Até o último instante, até o primeiro míssil partido dizia não vai haver, porque o Iraque não pode ganhar a guerra mundial. É óbvio. Hoje, sabidamente, o Hussein não acreditava na guerra. Mostra a leviandade e, mais do que tudo, mostra hoje a incompetência em termos de análise de realidade. Até o último instante acreditou que não seria desencadeado o ataque. Absolutamente provado. Quando atacou, foi o que foi. Não podia ser de outro modo. Nós chegamos, eu tenho que fechar este aspecto, a produção, a finança internacional eu referi, e em função da finança internacional, mas essa guerra foi uma guerra meramente política, de afirmação de uma liderança única, exclusiva dos Estados Unidos. Todo este século conheceu uma dupla liderança, um mundo dividido. Definitivamente, agora a liderança é uma só, e a crise financeira está ligada a isso. Os Estados Unidos são, enquanto nação a mais avançada em termos de riqueza do mundo, porém totalmente inviabilizada do ponto de vista financeiro, estrutural interno. Se somarmos os déficits públicos, as dívidas e tal, acontece que aquele país não subsidiaria 24 horas por conta própria. Ele é subsidiado financeiramente, não só por todo o terceiro mundo, financiado pela Alemanha, pelo Japão, etc. Messáros tem nessa produção de sentido uma expressão deliciosa, é o imperialismo de cartão de crédito. E é este o problema, e isso. E ele é mais otimista do que eu, Messáros. Ele diz, no momento em que o terceiro mundo não puder pagar nada daquilo que lhe deve, e os japoneses, etc. se virem no limite de uma impossibilidade, o sistema financeiro internacional está liquidado. Acontece que os japoneses, os alemães, etc., até o momento, pagam por prazer, porque eles pagam para garantir os mercados, sem os quais eles não subsistem com as sociedades industriais. Porque nem a Alemanha, nem o Japão podem sustentar a sua produção ampliada com o mercado de consumo seu, nem o europeu. A corrida pelos blocos é que a produção chegou a um nível tal de desenvolvimento em que localmente, mesmo regionalmente, é insuficiente o mercado, é preciso maior. E nós vamos assistir, e já estamos assistindo, a guerra dos blocos. Então essas brincadeiras, os tigres asiáticos, tal, é tudo bem em função disso. A crise estrutural, portanto, é uma crise gerada pelos aspectos mais positivos, mais formidáveis do capital, sua capacitação tecnológica, chegando, no entanto, à produção destrutiva. Capital que queima capital. E capital que financeiramente é insubsistente, a não ser através de um círculo vicioso que, nesta forma tão jocosa de mensagens, vale repetir, funciona a partir do imperialismo de cartão de crédito.
O resultado disto para o homem é, eu não poderia tratar disso, mas apenas apontar, em torno do egoísmo racional, chega hoje às configurações da destituição do homem, e o homem, em vez de prosseguir, levar à frente, romper as barragens que impedem a sua autoconstrução, ele é levado a identificar-se enquanto homem num contexto, numa forma, numa figura de animalidade disfarçada. Só posso deixar aventada desta forma. Segundo aspecto, a crise total do pós-capitalismo. Ou melhor, o desmoronamento do pseudo-socialismo. É teoricamente estabelecido por Marx que o socialismo é impossível a partir da pobreza. Essa tematização, só para citar um texto, uma data, ela se encontra em várias, não há uma obra, um artigo sequer inteiramente voltado a isso, mas desde, pelo menos, a ideologia alemã, já na primeira parte, né, que todo mundo só lê quando lê, né, hoje quase ninguém lê, mas aqueles que leem a parte do Feuerbach, não leem as outras partes, né? Mas na própria parte do Feuerbach, quando ele trata do comunismo, ele mostra que está nos dois textos meus, está bem referido, posso ser bem ligeiro, apenas referir a ideia central. É o seguinte: transição socialista é transição para além do capital. Isso subentende um mundo imenso de riqueza e, de outro lado, um mundo acumulado de pobreza. Este mundo da pobreza destitui, desapropria o mundo de riqueza. Sem um mundo de riqueza, riqueza material e espiritual, explicitamente é dito sob a forma de cultura, é impossível o trânsito. E se tentar, que diz Marx, ele reporá, se me perdoem a palavra, mas acho que, né? Ele diz, a merda passada retornará. E ainda pior, o leste europeu é a demonstração disso. Toda a experimentação do leste europeu é precisamente a previsão marxiana de 1846. Diz ele mais: o empreendimento socialista é o empreendimento dos países líderes mais avançados que arrastam o resto da humanidade. Não é uma iniciativa de um país isolado, mas de um conjunto dos países mais desenvolvidos. Sei que tudo isso é passível de N discussões, e esse século XX tentou desmentir isso. E esta questão, hoje, é uma das questões, sem dúvida nenhuma, importantes, não a única, a ser considerada. No entanto, é preciso aqui configurar plenamente esta ideia. A partir da pobreza se repõe a pobreza, e sob forma, porque se repõe as necessidades, as carências, e com isto se repõe ainda uma situação mais trágica do que a anterior. E nós estamos assistindo isso no mundo inteiro, e não precisa ir mais longe, basta se olhar direitinho a União Soviética. Mesmo descontando os excessos intencionais da imprensa internacional, que acentua certos aspectos e nunca dá uma visão de conjunto. Eu penso principalmente na configuração, não que eu queira resguardar sobre qualquer aspecto, mas me parece obviamente falsificado a visão do Ceausescu dado pela imprensa, né, ele e a mulher, afinal de contas, pessoas que se engajaram num processo em plena puberdade e de repente viram simplesmente monstrinhos de quinta classe, né? Eu acho que nisso há uma distorção, mas é possível, sem dúvida nenhuma, a degenerescência do indivíduo. O stalinismo é uma degenerescência do indivíduo. Não a degenerescência de um indivíduo, mas a degenerescência de toda uma parcela de humanidade. Não era preciso ter o monstro inteiro na frente, mas quando a gente lida, ou lidava, com populações, com indivíduos representativos do leste europeu, notava que alguma coisa era estranha. Porque o melhor soviético, o melhor cidadão da RDA ou da Bulgária, a Bulgária é absolutamente ridículo, né? Era, na melhor das hipóteses, classe média dos Estados Unidos da década de 50, com as mesmas aspirações, os mesmos defeitos, os mesmos vícios, etc. Isto, eu me refiro a uma experiência minha de fim da década de 70, tendo vivido 2 anos num país da África, Moçambique.
do qual guardo lembranças muito interessantes, mas que foi o final do meu aprendizado dessa estudo. É impossível, absolutamente impossível. É delirante a ideia de socialismo a partir da pobreza. Mas não precisa ser um grau de pobreza em que o colonialista português deixou Moçambique, Angola, etc. Não! Mesmo em níveis de pobreza menos agudos e menos ostensivos, como a pobreza asiática do leste europeu. Este é o ponto. O que aconteceu, enfim, nos finais do século passado, início deste? O capital, pelo seu desenvolvimento, conseguiu, não vamos também poder discutir isso aqui, desviar as contradições típicas do seu sistema para a periferia. Ele faz um deslocamento. O imperialismo não é apenas a exportação e, através dele, a dominação econômica das áreas, mas ele é a exportação das contradições. O centro, os países mais desenvolvidos, se livram momentaneamente das contradições. Esse momento está durando um século. E a periferia, é na periferia que as rupturas, em função da agudização das contradições, se tornam possíveis. Os grandes, poucos, homens lúcidos que dirigiram a Revolução Russa, me refiro com grande entusiasmo a um nome hoje jogado na sarjeta, né? Dois nomes. Um é da minha preferência, mas o outro é extremamente respeitável, um Lenin, um Trotsky, jogado na sarjeta. Hoje, simplesmente, a produção, principalmente sulista, mas hoje mundial, né? Fala no autoritário, esta palavrinha sem sentido científico, né? Que não explica absolutamente nada. Esse é um outro problema, não vamos entrar hoje nisso. Simplesmente reduz um talento, realmente, primeira grandeza, de pensador social, não de filósofo, como Lenin, ainda tem impulsionado neste terreno por necessidade do movimento, de plano político, reduz um pensador social a um simples mequetrefe, um simples ditador, uma grande bobagem. Mas, enfim, um Lenin, um Trotsky e muito poucos outros sabiam, e isso está em texto, de que era impossível, por conta própria, uma transição socialista na Rússia asiática. Essa expressão, o atraso russo é um atraso asiático. Nós vivemos uma sociedade asiática. Precisamos que um país desenvolvido faça a revolução e nos puxe, assuma a direção. E eles esperaram a revolução alemã, e ela não aconteceu. Todo episódio de Brest-Litovsk vem em função disso. Ela não veio. Resultado, como diz Isaac Deutscher, ou se fossem santos, ou então idiotas, eles chamariam o Tsar de volta. Mas o Tsar eles tinham acabado, eles tinham fuzilado, então não dava para chamar o Tsar, mas podiam chamar alguém do tipo do Kerensky. Só se fossem santos ou se fossem idiotas. O que é importante ressaltar aqui é o seguinte: como periferia do sistema do capital, país de capital extremamente subdesenvolvido, a União Soviética, em um dado momento, configura a situação de um elo débil dessa cadeia toda, dessa cadeia mundial, onde é possível o rompimento com o sistema do capital, a ruptura, mas se tornou evidente que se a ruptura era possível, o trânsito para além do capital era impossível. Porque em dados níveis de pobreza, realmente é impensável o trânsito. O que aconteceu então? Isso vem desde o começo. E Stalin e Lenin deixam entrever da sua enorme angústia diante do que está se constituindo. Claro, ele só percebe de saída lados assim mais tópicos, o burocratismo, ele tenta resolver isto com apelos éticos, com disciplina política, que não são armas, isso não resolve. Morre angustiado, violenta, radicalmente angustiado, com o quadro posto na realidade. O Helder, não podendo transitar e tendo rompido, cria-se uma situação que eu tento caracterizar já ao longo dessa década de 80. Como eu não me dedico exclusivamente a isso, vai aos poucos, né? Que é o seguinte: a sociedade do leste europeu conseguiu politicamente romper com o capitalismo.
mas não superou o capital. Mostrando várias coisas.